Olá, boa tarde. Hoje nós vamos ver Os Mensageiros de André Luiz, capítulo 12, A Palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Monteiro, o amigo de Belarmino, tomou a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram muito cedo ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência no assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas na sementeira terrestre. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na Terra. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo, que também não escapei de doloroso desastre. Mas como? Perguntei, interessado em consolidar meus conhecimentos. É que a multiplicidade dos fenômenos e a singularidade mediúnica reservam grandes surpresas a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. E foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, ele continuou, né? Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, no outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. Então, mais um doutrinador para escutar encarnados e desencarnados, né? O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porque partimos juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se converteu em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo se instalou no meu espírito, sob meu controle direto. Estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era meu fascínio que o intercâmbio com o invisível exercia sobre mim que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, eu tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos enganadores, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam meu ardor apaixonado. Gostava de enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Eu chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para pensar sobre eles com o entendimento, mas para mastigá-los a meu bel prazer,
cuspindo-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores me desorientou por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo de mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados que me ouviam, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Convencia os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para, daí a instantes, repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de alguma criança doente. Isso quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que imploravam prazo, desculpa, proteção, mas nada me demovia. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta com as estradas benditas de preparação a Deus. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Ou seja, ele não conseguia entender que a vida é uma sessão mediúnica. Não era só quando ele ia ao centro espírita que devia exercer um trabalho esclarecedor, mas no seu dia a dia ele tinha que colocar em prática o que ele falava. E ele só entendeu depois que ele desencarnou. Talhava o espiritismo à minha maneira, toda proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Além disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro se deteve um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina me encontrou absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá como demente necessitado de hospício. Tarde, reconheci que tinha abusado das sublimes faculdades da palavra. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas me aguardavam na saída do plano físico. Sentia, porém, em mim singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento se agarrava a objetivos inferiores. Minha cabeça se dirigia ao céu, em súplica, mas o coração se colocava na terra. Nesse estado triste, me vi rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com ironia, me recomendavam serenidade, paciência e perdão às faltas alheias. Me perguntavam por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive que suportar esse tormento por muito tempo, ou seja, foi para o umbral. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a compaixão de alguns bons amigos me trouxeram até aqui. E imagine o irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado.
Me sentia descontente? Como assim, né? Ter ficado lá no umbral? Como assim ter sido tratado dessa maneira, ter acontecido tudo isso com ele, né? Ele estava descontente, revoltado, né? Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? E aí, percebendo a minha irritação ridícula, amigos generosos me submeteram a tratamento. Mas eu não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou audiência, dada a insensatez da solicitação, mas, por gentileza demasiada, me visitou em ocasião reservada ao descanso. Crivei de perguntas os ouvidos, crivei de lamentações, chorei amargamente e durante 2 horas ela me ouviu com uma paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na longa e inútil exposição. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Você se entregou excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando as palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando entender. Então, gente, nosso capítulo deixa muito claro, né? Que trabalhar na doutrina é preciso sentir o sofrimento das pessoas, entender o seu sofrimento, ter compaixão. Só isso. Não é tripudiar sobre o erro do outro, mas acolher, entender e estender a mão. Então, nós temos que ser menos teóricos e mais amorosos. Se a gente não tiver amor, a gente não consegue ser um doutrinador. Não é passar a mão na cabeça, né? Mas se colocar no lugar do outro, entender por que ele errou e ajudá-lo a sair daquele erro. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.